né, Renata? Então, assim, bom dia a todos. Queremos agradecer a presença de todos aqui hoje. E também nós queremos uma vibração especial, porque o pessoal da Casa do Caminho está hoje em Cajamar, né, fazendo a pintura mediúnica. Então, a gente gostaria de pedir a todos uma vibração especial para que os trabalhos lá ocorram da melhor forma possível. E nós aqui vamos dar continuidade aos nossos trabalhos de hoje. Então, vamos falar de algumas atividades da casa. Temos palestra todos os dias, menos às sextas-feiras, às 20 horas, de segundas, terças e quintas. Nas quartas-feiras, às 14 e aos sábados, às 17 horas. Aos domingos, às 10 da manhã e também evangelização infantil. O trabalho social acontece todo segundo sábado de cada mês, com 60 cestas básicas distribuídas, né, às pessoas carentes aqui do bairro. Nós aceitamos alimentos não perecíveis, calçados, roupas, né? E a cada 15 dias, aos sábados, são distribuídos lanches, sucos aos moradores da região, né? Aqui nós também pedimos que, se vocês tiverem interesse, né, de livros, nós temos a nossa livraria aqui, tem livros usados e novos e artigos também de vestuário no bazar. As palestras são feitas ao vivo e as gravadas através do site www.casadocaminho tudo junto, santana.com.br. E estamos lembrando também 100 anos de Chico Xavier. Então, nós vamos agora passar para as nossas preces. Então, nós vamos fechar os nossos olhos, né, quem preferir, e vamos agradecer ao Pai essa oportunidade de estarmos aqui nesse domingo lindo, muito quente. Que esse amor do Pai esteja entre nós nesse domingo. Que o nosso palestrante seja intuído por bons propósitos, pelos amigos espirituais aqui presentes, que nos recebem com tanto carinho, e que nós possamos sair daqui melhor do que nós entramos, distribuindo esse amor que a gente leva daqui para todos os nossos amigos, para os nossos parentes, para todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Formando assim uma corrente não é a palavra correta, mas formando assim uma distribuição desse amor e um com os outros. Podemos sair daqui melhor do que chegamos, distribuindo esse amor. E assim, Pai, nós te agradecemos esse trabalho bendito. E que nosso amigo palestrante hoje possa se dar muito bem na palestra, com os propósitos firmados aqui. Agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes, mais uma vez. Muito obrigado, graças a Deus. E o tema de hoje é saúde do livro Emmanuel. Obrigada. Muito bom dia a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma parte que nos toca bastante, saúde como um todo, né? Na verdade, nós vamos falar sobre a nossa estada no mundo material. Estando no mundo material, nós estamos consequentemente, vinculados
as causas e efeitos desse mundo. Emmanuel nos abre o olho porque ele diz o seguinte: as emanações do pensamento, das emoções, geram no corpo físico eflúvios, condições e consequências boas e ruins de acordo com o nosso estado. Ou seja, influímos diretamente no corpo. Muitas vezes nós vemos pessoas, eu estou doente, ou eu não estou bem, ou pessoas, muitas vezes, que passam por períodos de doenças muito prolongados. Vemos, então, que muitos dessas causas aí, ou muitas dessas situações, estão intimamente ligados a um estado espiritual. Por que espiritual? É simples. O Emmanuel, quando ele coloca-nos o assunto, ele nos diz da seguinte forma: tudo que nós pensamos, imaginemos então, se nós estamos no nosso trabalho e não gostamos de alguém, o pensamento naquele momento sobre a pessoa gera uma causa no corpo físico. Se estamos falando mal de alguém em algum momento, estamos gerando no corpo físico condições e situações que vão gerar em nós as causas daquilo que estamos falando de alguém. Então, se pensamos, se falamos, e agora, obviamente, quando temos sentimentos exacerbados, ciúmes, por exemplo. E o ciúme é uma coisa interessante, né? Porque não dá para aliar ciúme a sentimento de amor. Eu amo, mas eu tenho ciúme. Ou ama, ou tem ciúme. Não, é porque o amor sem ciúme não é amor. Não. Ou ama, ou tem ciúmes. Normalmente, aí é um estado psicológico, né? Dizem que quando nós temos ciúme demais, ou temos o ciúme por si só, ele nada mais é do que insegurança pessoal. Por quê? Porque aquela pessoa não é capaz de me amar. Então tem que vigiar. Porque ela é capaz de amar o outro, não a mim. Então a gente não se ama. Começa daí. Então o ciúme parte da premissa pessoal. Eu não me amo. Quando eu não me amo, eu não tenho segurança naquela pessoa que está comigo. Porque se eu não me amo, quem seria capaz de me amar? Ele? Não. Então a gente fica vigiando. Por quê? Porque provavelmente vai aparecer alguém melhor que a gente. Então o ciúme parte da premissa da insegurança pessoal. Nós normalmente não temos então essa segurança pessoal. Então a gente vai ficar de olho. Os ciúmes, que seriam um dos casos dos sentimentos, vão gerar em nós causas e consequências que vão gerar doenças também. Muitas das vezes nós vemos pessoas falando: mas nós temos vários tipos de problema, e o meu é pressão alta, por exemplo. E muitas das causas, pode ser qualquer uma das causas de ter-se uma pressão, é justamente sentimental. Nós, muitas vezes, explodimos por dentro, de raiva, de rancor, por causa de alguma coisa que está fora do lugar, por causa de alguma coisa que não foi feito do jeito que a gente queria. E aí a nossa explosão interior gera dilatação da artéria. A artéria dilata, o coração explode. Muitas das vezes nós somos calmos exteriormente, né? Nossa, pessoa calma, tranquila, serena, não explode com nada. Será? Pessoas que normalmente não, deixa para lá, tá tudo bem. E por dentro a pessoa vai se martirizando, gerando no seu organismo causas que vão gerar problemas seríssimos. Se não naquele momento, quando a pessoa ainda é muito jovem, provavelmente na idade mais avançada, quando o organismo já não conseguir absorver tudo aquilo. E o que acontece então quando estamos na idade mais avançada? Tudo aquilo que acumulamos quando ainda somos novos vão gerando no organismo distúrbios. Esses distúrbios, em um momento, vai começar a gerar no nosso corpo o quê? O desgaste antecipado, o própria desarmonia interior, que vai gerar, então, numa idade mais adulta e muito mais avançada, vários problemas mentais, físicos e todos aqueles que nós conhecemos. Por quê? Porque em algum momento da nossa vida no qual a gente deveria sim, nós vamos ver isso se a gente abrir o Evangelho, se a gente abrir o Livro dos Espíritos, se a gente abrir qualquer livro que nos fala sobre a mudança interior, de que em algum momento da nossa vida a gente tem que parar para começar a se conhecer. Parar para começar a se melhorar. Então percebemos que as causas primárias das doenças nada mais é do que falta de mudança interior. Nós não mudamos.
por não mudarmos, geramos em nós mesmos consequências, baseado no nosso estado de ser. Porque ninguém no mundo é perfeito. Ninguém. Nós estamos no mundo, nascemos nesse mundo justamente pela perfeição. Já foi feita uma pergunta até para o Divaldo Franco do tipo, mas Divaldo, mas se eu tiver uma doença, será que no mundo espiritual a gente, quando vai, é melhorado de alguma forma? Melhora isso? A gente volta melhor? E a resposta até do Divaldo na época foi a seguinte, olha, tudo que nós plantamos na terra, temos que colher na terra. Tudo que plantamos no céu, colhemos no céu. Então, tudo que nós fizermos na terra, em algum momento, vamos ter que colher na terra. E isto reflete muitos casos de pessoas que já nascem com problemas. Pessoas que já vêm da vida interuterina já com problemas. Então, vemos que é resgate de outras encarnações do quê? Daquele problema plantado naquela encarnação e que por uma falta de, talvez, da pessoa não ter percebido o problema de tal forma, arrasta para outras encarnações. Então já nascemos com problemas. E aí vem aquele caso de, mas é porque ele já nasceu porque a família já tinha o problema. Então, e nós vamos ver que, mesmo casos clínicos aí, de famílias que realmente tem problemas lá da tal, exemplo, de diabetes, então a predisposição, mas os filhos não vêm com predisposição nenhuma. E pessoas que nascem já com problema de diabetes, em qual família, os pais não têm problema nenhum com isso. Então vemos que as causas vão vir a gente vai arrastando muitas vezes quando não mudamos, de uma vida para outra. E vamos levando o problema e não vamos entender a doença como um grande mal. Porque nós, enquanto encarnados, nós temos esse problema, né? Mas é porque a doença, então, impede-nos de fazer determinadas coisas, atividades, condições e tudo mais. Mas vamos ver o seguinte, Jesus falou lá no Evangelho, se teu olho não for motivo de vergonha, arranca. Se tua mão for motivo de vergonha, arranca. O que Jesus quis dizer? Apesar da a frase ser muito forte, é isso que a gente acaba fazendo mesmo. Quando abusamos de determinadas coisas encarnadas, quando abusamos de determinado sentimento, comemos demais, ou temos pensamentos muito maliciosos, não utilizamos a vista para coisas boas, não utilizamos a palavra, nós interiormente nós geramos causas no nosso aparelho, seja o digestivo, seja o ocular, seja qual for, e esse problema se arrasta para frente. Então, o que acontece? Nós, muitas vezes, naquela encarnação, começamos a ter o resgate daquele problema. Falamos tão mal das pessoas que acabamos tendo gagueira. Para quê? Para ver se para um pouco de falar mal da vida alheia. E a gente nasce gago. Por quê? Não que os casos de gagueira seja de todo mundo que fala mal, não é isso. Apenas estamos dando exemplo de problemas que já vêm de outras encarnações por problemas gerados por nós. Então, pessoas que nascem, por exemplo, com problema do estômago, não pode comer quase nada, só sopa. Graças a Deus. Imagina se pudesse comer tudo. Muitas vezes, o freio é o problema. Aquilo que nós chamamos de doença são freios para a nossa vida. Então já nascemos com freios. Imagine se não tivesse os freios. Muitas vezes, então, nós viemos e até pedimos antes de vir para cá. Olha, põe o freio lá para mim porque eu não consigo. Qual é o seu problema? Eu não posso ver mulher. Se eu ver mulher, eu vou ter problema. Então nasce sem a vista, para não ver ninguém. Para não falhar. E já nasce sem... E quando nasce, não sabe qual é o problema. Porque a gente esquece, graças a Deus, né? Mas pelo menos nasce sem enxergar nada, não falha naquele momento. Tem um caso, até na Revista Espírita, de médiums que começaram a exercer a medicina no Brasil mesmo. Chegou a um ponto de começar a usar a medicina de forma a cobrar, a ter dinheiro. E aí, o que aconteceu com esses médiums? Isso é histórico, está lá na revista, começaram a desencarnar todos. Por quê? Por que morreram tão cedo muitos médiums? Muitos médiums de cura espiritual mesmo, morreram vários. E aí o próprio, teve até uma pergunta feita por um médium sobre isso, vários médiums, né, que morreram muito cedo, e aí os espíritos falam, teve que ir muito cedo mesmo, porque eles começaram a falar tanto que se deixasse na Terra, imagina o mal que eles iam fazer para eles mesmos. Então foi melhor realmente parar ali. Muitas vezes nós vamos ver que a doença em vida é um freio para a gente não falhar mais. Tem um caso relatado no Irmão X, interessante até, no qual um rapaz ele tinha um problema muito sério
de doença, ele não conseguia, então ele tinha problema, o sistema nervoso dele desabilitado, e ele era complicado, ele não conseguia se controlar, e por isso ele não conseguia ter a promoção que ele queria. Ele queria ganhar mais, queria melhorar o rendimento da família, a esposa ficava orando lá, e ele não conseguia. Por quê? Por causa de um problema nervoso que ele tinha, ele não conseguia se controlar, freio. E a mãe, no plano espiritual, então, vendo o filho naquela condição, vai nos espíritos, olha, não dá para o meu filho minimizar esse problema, dá uma chance, e vem um mentor, né? Porque toda família espiritual tem alguém olhando por eles lá. O mentor fala, olha, é isso que a senhora quer mesmo? Ai, mas por quê? Ele falou, Deus é justo. Nada que acontece na Terra acontece por desleixo, acontece porque tinha que acontecer. Tudo é medido milimetricamente. Ele fala para ela. E ela, mãe, né? Não, mas ajuda lá meu filho. Aí o mentor fala, tá bom, porque tudo também é uma lição. E aí acontece que passa algum tempo, acha um tratamento para o rapaz. Aparece um tratamento, ele consegue se melhorar, consegue se equilibrar mais e consegue ter uma vida mais ativa. Então essa parte nervosa dele começa a ser mais controlada, ele começa então a evoluir na vida. Começa a ter as promoções, começa a ganhar mais. E começa a sair com os amigos, e começa a beber mais, começa a ir nos lugares que os homens vão normalmente à noite, começa a jogar, começa a beber, começa a ter todos aqueles problemas naturais que muitos têm quando não tem o freio. E aí a mãe vem, volta para o mentor, mas o que acontece com o meu filho? Ele não era assim. E o mentor vira, ele era, mas tinha o freio. Pois é. Aí, sem o freio, o que acontece? Ele era exatamente o que deveria ser se não houvesse o freio. E aí, o que eu faço, pelo amor de Deus? Quer que a gente muda? Muda, aí o menino sofre um acidente, bate o carro numa dessas, tem um problema de volta, ele volta com aquele problema, mesmo sistema nervoso, aí começa a frear de novo, fica mais em casa, começa a ser aquele marido ideal. Com aquele salário pequeno, com aquela vida normal, mas notem que ali a visão espiritual, quem está encarnado obviamente não tem essa visão, né? Nós não conseguimos ver isso, a gente sempre vê o problema, mas as causas reais não estão no nosso mundo, estão fora dele, né? Tem um caso relatado pelo Chico, que ele vai numa casa e tem uma criança que nasceu cega, surda, muda, e sem os braços e as pernas. Situação difícil, é relatado também no Irmão X. O Chico olha lá e a mãe vira para o Chico e fala, mas Chico, olha aí meu filho, por que alguém nasce desse jeito? Por que Deus deixa alguém nascer assim? E o Chico, comovido, né, com aquela condição, ele volta para casa e ora, e pergunta para o irmão, mano, eu fui numa casa hoje, o menino nasceu cego, surdo, mudo, sem os braços e sem as pernas. Pelo amor de Deus, como é que pode nascer uma pessoa assim? Como é que Deus deixa isso? Até o Chico, né, comovido com aquilo. O irmão fala para ele, Chico, pois é, né? A criança nasceu assim, sem braços, sem pernas. Você vê que coisa, né? Mas vamos lá. E aí pegou espiritualmente, levou o Chico para o passado da pessoa, em que ela tinha feito verdadeiras carnificinas, foi uma pessoa muito cruel, mas isso não justificava o fato dele estar daquele jeito. E o Romano falou isso para ele, falou, olha, não é isto que ele faz nessa encarnação que fez com que ele nascesse daquele jeito, porque Deus é amor. O que aconteceu? Vamos ver o momento da morte dele. Aí vem lá o espírito desencarna e vem toda aquela leva de espíritos comprometidos com a dor que ele infligiu. E vão lá cobrar. Estão lá cobrando, fazendo sofrimento. Isso dura 200 anos de sofrimento. Chega um momento, e os espíritos não desistem. Não vamos esquecer que no mundo espiritual não existe contagem de tempo. A contagem de tempo é muito firme, é muito lógica aqui no nosso mundo. Por quê? Porque a gente tem preocupação, a gente está envelhecendo, tem segunda, terça, quarta, quinta, a gente tem tudo para nos lembrar que o tempo está passando. No mundo espiritual não acontece isso, não existe contagem de tempo. É por isso que no plano espiritual, quando um inimigo nosso desencarna e vem, fica nos cobrando como obsessor, passa 100, 200 anos, para ele passou um dia só. Ele não tem essa visão de tempo que a gente tem aqui. Muitas vezes a gente vem falando, nossa, mas o obsessor está obsediando há 200 anos fulano. Para nós, para ele, não conta dias. Para ele o tempo não conta, ele não tem essa visão. Então o que acontecia lá era que quando o espírito, depois de 200 anos sofrendo, aí veio os irmãos espirituais, resgataram ele, né, depois de sofrer 200 anos na mão das pessoas, resgataram e deram-lhe uma oportunidade, você vai reencarnar sim. E colocaram ele num corpo natural, normal. Os obsessores encontraram ele.
e ele começou a ter problemas de loucura, começou a ter todos os problemas que a pessoa tinha, fora os problemas dele próprio, porque ele não conseguia ter o pensamento reto, não era uma pessoa saudável, então o pensamento não era saudável. Desencarnou ainda muito criança. Aí os mentores foram lá, recolheram, e aí fizeram com que... Por que encontraram ele? E o Emmanuel falando para o Chico. Eles só encontraram ele porque o pensamento dele era tão distorcido que em qualquer lugar era como farol. Os obsessores encontravam ele em qualquer lugar. Então o que eles fizeram? Vamos fazer ele encarnar num corpo que nem o pensamento apareça. Para que isso fosse possível, não poderia ter nem visão, nem audição. Ele não podia nem sequer se pronunciar para o mundo. Então colocaram ele num corpo que era um esconderijo. Dessa forma mesmo, como eu falo para o Chico, ele está aí, Chico, escondido pela bondade divina. Porque se ele tivesse em qualquer outro corpo, ele seria encontrado e aí teria o mesmo problema. Então ele está ali se recuperando por amor. Mas óbvio, né, que nós, enquanto encarnados, nós não temos essa visão. Nós vemos uma pessoa numa condição difícil e vemos a dificuldade por ela em si. Nós não conseguimos ter uma visão espiritual daquela condição. E é assim mesmo. É por isso que os livros espirituais, os próprios irmãos espirituais, nos abrem o leque do mundo espiritual para que a gente comece a ter uma visão mais ampliada da vida. A gente vê problemas no mundo onde não deveria ter problemas. Nós vemos uma site de jornal, no jornal dizendo, o mundo está perdido, o mundo está doente, o mundo está assim, o mundo está assado. Nós não devemos nos deixar levar por essas manchetes, porque quem escreve provavelmente está tendo uma visão pessimista até da vida própria dela. Porque quem tem visão ruim do mundo tem uma visão ruim dela própria. E nós, enquanto espíritas, enquanto cristãos que seja, nós temos que ter uma visão otimista. É só o otimismo que vai levar a gente para algo melhor, pessoal, familiar, como sociedade. O mundo, o nosso mundo, mesmo o planeta Terra, ele é muito, muito, muito novo. Se vamos fazer uma contagem regressiva entre a idade da Terra e o ponto em que o homem está no planeta, faz 1 hora que o homem está no mundo. Se faz 1 hora que está no mundo em relação ao tempo de vida do planeta, nós ainda somos bebês no planeta Terra. Somos crianças. Então, quando vemos a determinadas manchetes, mesmo algumas notícias de jornais, até de certas determinadas religiões, falando que era para a humanidade estar numa condição melhor. Que condição é essa melhor? Qual a medição que estão tirando? Afinal de contas, existe alguma outra humanidade para a gente comparar? Fala, ó, Terra 2, Terra 2, 10. Ou seja, tem alguma referência? Não tem. Então nós vemos umas notícias que tem muito mais a ver com um ponto de vista pessoal do que um ponto de vista real. Nós somos crianças espirituais. Nosso planeta ainda é feito de crianças. Por mais que temos idade espiritual avançada, nós ainda somos crianças do planeta Terra. O planeta Terra mal começou a evoluir. Mal começou ainda a falar de moralidade. Jesus faz 2000 anos só. Quando a gente fala, nossa, já faz, não. É pouco tempo. 2000 anos, 2500 anos, 3000 anos, daqui a 5000 anos ainda é pouco tempo. Nós medimos o nosso tempo baseado em pouquíssimos tempos de idade. Porque a gente vive 70, 80 anos, a gente acha que o tempo é muito longo. Não é não. O tempo é curto. Nós estamos há pouco tempo no planeta, o planeta mal começou a progredir. Então nós temos que olhar o mundo de uma forma realmente mais positiva. Estamos começando a despertar para o mundo espiritual ainda. Faz só 200 anos que Kardec escreveu o Livro dos Espíritos. Faz pouco tempo, agora pouco. 200 anos é muito pouco. Faz pouquíssimos tempos, muito pouco tempo que o homem começou a se olhar, começou a pensar em si como um ser espiritual. Faz pouquíssimo tempo que o homem começa a se preocupar com a natureza. Pouco tempo. Nossa, se a gente for ver, 10 anos atrás, a gente mal se preocupava com lixo reciclável. Hoje começamos a nos preocupar em reciclar o lixo, em água, em saneamento básico, em olhar as pessoas na rua. Faz pouco tempo que nós estamos começando a dar o primeiro salto. Isso faz parte da evolução. Imagina daqui a 100 anos como vamos estar, 200 anos, 300, 1000 anos. Obviamente, daqui a algum tempo, esse aqui é um movimento crescente. O mundo está melhorando, como um todo mesmo. Estamos saindo de um problema em que as pessoas não se preocupavam sequer com o próximo, que era uma sociedade muito
restritiva, né, para uma sociedade que começa a se preocupar mais com o ambiente como um todo. Então estamos evoluindo. E a situação de saúde do mundo reflete a situação de saúde humana. Nós somos seres humanos, então tendemos também a ter problemas de saúde porque ainda somos desequilibrados. Tem uma palestra que eu esqueci o nome dele agora, ele nem é espírita, mas ele fala uma coisa que achamos interessante. Eu esqueci, depois a gente lembra o nome dele. Ele diz o seguinte, que a tendência do espírito humano, da maioria de nós ainda, pela própria imaturidade espiritual, é viver gerando doença em nós mesmos. Ele diz que nós normalmente estamos gerando muita doença em nós. E estamos constantemente sendo parados por espíritos que vão dando sanando aqueles problemas mais graves, e mesmo assim, ainda nós conseguimos, por mais que ainda tenhamos a proteção divina, ainda desleixamos para as doenças mais graves, mas é porque nós ainda estamos aprendendo a viver. Ainda estamos aprendendo a encarnar. Olha que interessante, a gente nem sabe ainda como encarnar direito, porque a encarnação ela é um processo de evolução. Nós temos que passar por todos os processos básicos, ou seja, somos crianças, somos adolescentes, somos adultos, e mesmo nesse processo nós temos que aprender a evoluir. O ideal seria que na idade mais adulta a gente tivesse controle emocional, controle sentimental, fossem pessoas equilibradas, ou seja, chegar lá nos 40, 50 anos, nós conseguimos realmente nos olhar como pessoas realmente boas, que conseguimos passar pela evolução num processo evolutivo. Esse é o processo real da humanidade, é passar a vida em evolução, aproveitar a encarnação para que até o momento do desencarne nós consigamos ter um avanço espiritual, para que numa outra encarnação a gente volte um pouquinho melhor. André Luiz ele fala o seguinte, ainda nos dias de hoje, a grande massa da humanidade só tem um grande up na evolução. André Luiz não falou isso, tá? Mas ele falou que a grande maioria de nós encarnados ainda conseguimos ter uma pequena evolução no momento que está morrendo. Lá no momento que está morrendo, André Luiz diz, naqueles segundos finais, quando o ser humano sabe que a vida vai acabar, naquele instante ele tem uma visão pessoal tão nítida que ele consegue ter uma pequena evolução. Fala, olha o que eu fui, e passa a vida dele. E naquele momento em que passa tudo, em que ele começa a ver os pontos que ele poderia ter mudado, os pontos que ele não mudou, os pontos que foi arrogante, os pontos que não deveria ter feito tal coisa, a revista da vida dele faz com que ele tenha aquele ponto de evolução. Volta no momento de encarnação um pouquinho melhor. Então a evolução acontece até para as pessoas que sequer pensam nela. É natural. Bom seria, né, quando nós conseguimos aprender e aprimorar isso em vida, não esperar o momento da morte para acontecer isso. Mas isto muda pessoa para pessoa. Mas todos nós, enquanto encarnados, nós temos a opção. Evoluir, melhorar ou não. Simples isso. Nós podemos simplesmente levar nossa vida como levamos sempre, sem se preocupar em nós como algo mais além do ser humano, algo mais além do ser espiritual, ou simplesmente, ou seja, aplicar mesmo o Evangelho na nossa vida. E quando a gente fala aplicar o Evangelho, não é modinha. Então eu vou ler a Bíblia e vou seguir a risca o que está escrito lá, não. Não é isso. Aplicar o Evangelho na nossa vida é básico, é ser mais moral, respeitar as pessoas numa fila de banco, respeitar as pessoas no trânsito, coisa básica, respeitar as pessoas no ambiente de trabalho, não falar mal das pessoas por mais que ela dê motivo, não pensar mal de alguém por mais que seja nítido o mal que a pessoa faça, até porque quem sofre com isso é quem faz o mal. Por que nós temos que ser verdugos, ou seja, aquelas pessoas que ainda vão massacrar a pessoa que ainda está fazendo mal? Não sejamos nós a fazer isso. Alguém provavelmente vai acabar fazendo, que não sejamos nós. Então, ter vida cristã é ação. É uma ação diária. E por que nós falamos, repetimos, vamos ver isso no Evangelho, vamos ver em qualquer lugar? Porque é difícil. É difícil alguém vir para a gente e falar, olha, sabe de fulano? E a gente não abrir o ouvido e falar, fala. Olha aí, a nossa atitude. A gente está sendo bom? Está sendo realmente cristão nessa hora? O fato de ouvir, estamos gerando consequências ruins, porque alguém vai falar mal de alguém para a gente. Né? Então temos que nós, como seres espirituais, começar a atentar para a nossa ação no mundo. Se pensarmos coisas ruins, vai gerar doença.
Se sentirmos coisas ruins, vai gerar doença. Se falarmos coisas ruins, vai gerar doença. Nós, no final das contas, somos aqueles que vamos mais sofrer com a nossa atitude, não é o outro. Fulano fez uma coisa muito ruim. O momento em que eu falar, aliás, Jesus falava, pensou no pecado, já está em pecado. Jesus já avisava ali. No momento que eu pensar naquilo, eu já estou gerando consequências ruins para mim. Porque eu estou pensando em algo que alguém fez. Foi o mal? Eu gerei já o mal em mim, porque eu já estou pensando mal da pessoa. Quando eu falo, eu expresso aquilo que eu já pensei. Dobrei o mal. E quando eu sinto, eu estou petrificando, ou seja, gerando em mim um mal muito mais arraigado, ou seja, eu sinto aquilo. Então, para a gente se livrar disso, é um processo lento, doloroso. Por que doloroso? Porque a gente tem que nos vigiar, e é difícil a gente se vigiar. Quem é que consegue ficar se vigiando a todo momento? Quando está lá na mesa da refeição e alguém fala algo, um assunto que foi muito ruim. Aconteceu alguma coisa e a pessoa vai falar. E naquela mesa de refeição, lá no meio da família, a gente tem que se vigiar para não entrar no assunto e se mudar o assunto naquele momento. É um processo difícil esse. No trabalho, a gente manter-se vigilante. E nós sempre repetimos aqui, o problema de se vigiar é tão complexo que os hindus falam que a maioria de nós não se vigia porque a gente vive dormindo a maioria do tempo. Ah, mas eu estou acordado. Não, a gente está dormindo. A gente dorme tanto achando que está acordado que a gente erra o caminho de casa. Quando a gente está dirigindo, a gente vai para um lugar, quando esquece, está indo para outro. O que eu estava fazendo? A invigilância é tanta que a gente sai de um cômodo da casa, vai para o outro. O que eu ia pegar? Olha a vigilância. A gente não está se vigiando. A gente não consegue ter uma visão real porque é difícil isso. Prática. A gente tem que praticar a vigilância. Quando a gente começar a praticar a vigilância, a gente começa a não esquecer o que a gente está fazendo, a perceber o mal no momento em que ele está começando na nossa casa, quando alguém, algum item, algum pensamento, alguma ação vai começar a acontecer, a gente percebe, porque está vigilância, mas é difícil. Por que é difícil? Porque exige esforço. Vigilância exige esforço. A gente mora, como a gente está acostumado a dormir em vida, a gente não se esforça muito para isso. E isso é complicado, porque exige falar, poxa, a todo momento, eu estou indo para minha casa. Não, eu estou andando, estou indo para casa. A gente não tem esse costume. A gente saiu da porta de algum lugar, o pensamento já vai longe, na dívida, no namorado, no marido, no filho, no trabalho. Nosso pensamento está tão longe que a gente mal consegue se mirar no dia, no momento. Existe um livro chamado A Força do Agora. O livro inteiro ele vai retratar esses momentos que a gente tem dificuldade de perceber o momento atual. A gente não vive um momento atual. A gente não vive tão fora do momento atual que é bem capaz de, numa segunda-feira à tarde, a gente não lembrar nem o que comeu na hora do almoço. A gente comeu? Comemos o quê? A gente nem lembra. O que a gente conversou com um amigo na quinta-feira na hora do almoço? A gente não lembra. O que eu fiz de interessante ontem? Não lembra. Por que a gente não lembra? Porque a gente passa esses momentos dormindo em vida. Corremos um sério risco de passar a vida dormindo. Opa! Corremos um sério risco de passar a vida inteira em profundo sono e achar que está acordado. Na verdade, não estamos. Estamos dormindo o momento todo. Então, nós temos que começar a acordar na vida, a perceber a vida, a sentir que estamos vivos. Isso requer esforço, e esforço constante, todo momento. Olha, eu estou acordado. O pensamento vai, traz ele de volta. Olha, estou aqui agora. O pensamento começa a voar, traz ele. Vai chegar um momento em que o esforço vai ser menor. Vai chegar um momento que a gente não para de ser tão avoado e vai chegar um momento que a gente começa a perceber melhor a vida. Isso é legal porque quando a gente começa a perceber a vida, a gente não deixa passar problemas, erros. No momento em que, e olha só, a falta de treinamento do perceber o agora é tanta que muitas vezes uma pequena discussão em casa ou no trabalho acontece por falta de percepção nossa, né? Porque alguém fala algo que a gente não gosta, a gente já vai, sem refletir. Por que a gente normalmente fala, mas é porque ele falou algo que eu não gostei e eu já respondi, porque a gente não estava acordado naquele momento. Quando a gente não está acordado, o que gera em nós é o instinto. A inteligência está longe, pensando longe. Então, quando alguém fere-nos em alguma coisa, seja moral, seja espiritual, seja alguma coisa nossa, é o instinto que responde.
E por que o instinto vem na frente? Porque o nosso pensamento racional não está presente, está longe, está pensando em alguma coisa, em algum canto. E aí quando começa uma discussão, começa uma briga, o instinto toma conta e aí já era, acabou tudo. E aí a gente sempre fala que é importante para as mulheres, principalmente, o recado, né? Quando forem discutir com os vossos namorados e maridos, pensem no seguinte: nós homens temos um problema sério. Isso é psicologicamente comprovado. O ser humano masculino, qualquer que seja, uma criança mesmo, um adulto, nós temos um problema. A gente consegue escutar qualquer tipo de reclamação por 4 segundos, no máximo. Depois disso, é isso, o cérebro humano ele se fecha. E quando ele se fecha, ele começa a dar respaldo, começa a buscar na nossa lembrança tudo aquilo que a pessoa fez de errado para poder responder. Então, o que acontece? Se vocês forem dar um recado para os vossos maridos, filhos, 4 segundos é o suficiente. Também. Escreva que a gente... E é verdade. Escreva ou fale. 4 segundos. Seja até para o filho, hein? 4 segundos. Ele ouve. Depois de 4 segundos, a gente para de ouvir. Isso é normal, viu, gente? Então, atentem para isso. Fala. Exato. O tá bom é porque... porque já não está mais ouvindo. Não está mais ouvindo. E é verdade. O nosso cérebro... Mas, gente, entendam o seguinte. É defesa. A gente está sendo massacrado. Porque as mulheres têm uma vantagem em relação aos homens, né? As mulheres têm uma mente privilegiada. A questão de memória feminina é uma coisa que nós, homens, ainda temos que lutar muito para conquistar, né? As mulheres lembram de detalhes de alguma briga que aconteceu há 20 anos atrás que a gente sequer lembra dela. Pois é. Então, é fácil para a mulher, por exemplo, trazer para recordações coisas que a gente sequer lembra. Ela vai no ponto. Pois é. Nós temos uma dificuldade tremenda, porque o homem é muito imediatista. A gente quer as coisas para agora. Exatamente. Provavelmente. Provavelmente. E é verdade, porque o homem ele consegue resolver as coisas se acontecer naquele momento. E a mulher ela consegue resolver as coisas que aconteceram em momentos antes, porque ela tem a memória mais privilegiada mesmo, gente. Isso não vamos discutir, não é nem machismo nem feminismo. Isso é uma realidade. A mulher consegue lembrar de coisas que os homens não. Mas o homem consegue ser mais efetivo. Por exemplo, se é para decidir alguma coisa, o homem decide na hora. Por exemplo, vai com a esposa no shopping. O homem decide o que vai comprar antes de entrar no shopping. A mulher não. Depois que estiver lá dentro. Exato. Exatamente. É uma visão muito mais abrangente. E nessa situação, homem e mulher, a gente tem que entender-nos como um todo. Um completa o outro. É lógico que há o complemento. E tem que haver sintonia. É preciso que haja amor. E a gente sempre repete uma coisa interessante que foi falado. Foi até para não era nem o rapaz de uma outra religião. Ele diz o seguinte: em determinado momento da vida dele, que ele estava quase se separando da esposa, ele optou amá-la. Eu fui perguntar para ele, mas o que é optar? Ele falou, porque amar é uma opção sua. Você pode amar naquele momento ou decidir não amar mais. E o sentimento? Porque a gente sempre tem aquela coisa, não, porque se eu não apaixonar, se eu não estiver gostando, se eu não... A gente sempre relega ao instinto e, na verdade, o amor é racional. O amor é uma coisa racional, pensada. Você consegue criar no amor laços que envolvam as pessoas. Mas isto tem que ser criado em nós, é uma opção. E muitos de nós não conseguem porque a gente não segue essa opção. A gente, não amo mais. Acabou o amor. Então, tchau. E ele estava falando justamente o oposto. Opção nossa, amar, não amar, sentir, não sentir, é uma coisa pessoal, mas que você tem controle. Quando você opta por aquilo, você gera em si as condições necessárias para aquilo se dar. Quando a gente gera o contrário, eu não amo mais, a gente vai gerar as condições, sentimentos e causas para aquilo também não acontecer mais. Então, o que acontece no mundo geral? Se a gente for pensar nas questões dos mundos e dos matrimônios desfeitos. Opção. As pessoas estão optando não amar. Como a grande maioria opta por não amar mais, não ama. Por quê? Porque já decidiu antes. Como é que o coração, o sentimento, vai trabalhar aquilo que o cérebro já está trabalhando contra?
Não dá mais, então acabou. Agora, quando a opção é o oposto, não, eu quero amar, todas as condições, percepções, sentimentos trabalham em função disso. Então é uma decisão nossa no final, por mais que a gente ache que não, é uma opção nossa. Tanto é uma opção nossa que a gente opta por amar o amigo, opta por amar o trabalho, opta por amar e opta por não amar também, né? Lógico. Pessoas, não fui com a cara de fulano. E naquele momento, se a gente optar por não gostar daquela pessoa, não vai gostar, não adianta. Porque o cérebro já trabalha aquilo já. Então, alguma deslize da pessoa, o cérebro vai falar, você estava certo, olha lá o que ela fez. E o cérebro da gente fica nítido, né? Fica acordado. Nesse momento, olha que interessante, nós temos uma dificuldade muito grande de perceber as coisas, né? Porque a gente vive mais dormindo do que acordado. Mas quando a gente está de olho em alguém porque não gosta, ou porque gosta, qualquer ação daquela pessoa desperta em nós naquele momento, opa, fulano passou aqui. Quando a gente está apaixonado é interessante, né? A pessoa passa lá do outro lado da rua, né? É o sentimento, né? Mas o cérebro está acordado para aquilo, a gente sente, está vivo, né? E quando não gosta, a mesma coisa, fulano passa do outro lado da... Exatamente. O sentimento está ali, né? Está preso, está sentindo. A gente está envolvido naquilo. E o cérebro está ativo. Então, se nós temos a condição de despertar o cérebro para algumas coisas e ele está ativo naquilo, por que não despertar para o dia a dia, para as coisas mesmo básicas, triviais mesmo, um almoço com amigos, vamos perceber aquele almoço, vamos perceber o que estamos conversando. Quando estamos em famílias, vamos perceber aquele momento, estar ali com a família, com o amigo, com as pessoas, o que estamos conversando, manter o pensamento ali. Ou seja, estar ativos ali. E não estamos num lugar com o pensamento em outro. Porque aí nós não estamos percebendo o mundo. Coisas interessantes acontecem na nossa vida em momentos muito simples. Algo que é dito, algo que é sentido, algo que é falado. É nos momentos mais triviais da vida em que a gente consegue captar coisas muito legais. E a gente muitas vezes não percebe porque não está ali presente. Então é nosso isso. Então temos a condição de perceber a vida. Emmanuel sempre nos abre os olhos. Pensamentos, sentimentos e emoções geram em nós causas boas e ruins. As causas boas são perceptíveis. As ruins a gente só percebe quando descamba para a doença. E a gente fala, eu estou doente agora. Não. A gente vem trabalhando o processo de doença por muito tempo. Até o momento em que ele descamba numa doença grave por vezes. Mas por quê? Porque a gente não se vigiou. A gente não vigia, né? A gente não está percebendo que o pensamento está destrutivo, que a gente não está feliz com aquela condição de vida ou com aquela pessoa. Então a gente vai pensando, vai sentindo, vai se focando no desgaste. O que acontece então? Quando nós não temos uma vida reta, no sentido mais básico, ou seja, se a nossa vida era muito equilibrada, a tendência nossa é justamente na vida, por não percebê-la, é lógico, né? É simplesmente temos vários problemas. A doença, como o Emmanuel comenta, é quando o desgaste foi tanto que o corpo já reflete aquilo que a gente já não cuidou durante a vida inteira. Agora, se temos a condição de perceber isso antes, vamos voltar e vamos ver o que está falando. E olha, a vida ela é interessante porque, por mais que a gente ache que não, a vida sempre nos avisa. Quando a gente está fazendo algo errado, o Jung ele fala isso, tem um livro que ele chama de sincronicidade, que ele diz o seguinte: quando tudo está bem, as coisas acontecem como com um motor, né? As coisas vão sincronizando. Você encontra a pessoa, você está no lugar certo, no momento certo. As coisas são síncronas. Elas vão acontecendo de uma forma muito dinâmica. E o Jung ele fala, sincronicidade é quando existe harmonia. Quando as coisas na nossa vida estão desincronizadas, podem ver que tudo acontece errado. As coisas quebram na nossa casa com facilidade. Eu comprei aquele, quebrou. Eu comprei um som, quebrou. O copo quebrou. As coisas começam a quebrar. Ou seja, quebrou a sincronia, quebrou o equilíbrio. Se quebrou o equilíbrio, nós então temos que começar a olhar o que estamos fazendo de errado. Sincronicidade é quando as coisas estão andando muito bem. Nossa, está tudo tão bom.
A gente merece também ter aqueles momentos de sincronicidade. Mas quando não estão, a gente tem que acordar para aquilo que não está bom. Opa, deixa eu começar a perceber minha vida. O que eu estou fazendo de errado para as coisas estarem tão ruins nesse momento? Aí, se a gente consegue perceber isso com antecipação, a gente não deixa que a coisa piore. De resto, na verdade, a gente tem que entender o seguinte: nós somos os causadores e somos aqueles que são geradores das coisas ruins e boas na nossa vida. Estejamos onde quer que estejamos. Nós é que determinamos na nossa vida aquilo que vai acontecer tanto de bom quanto de ruim. Não vamos jogar a culpa no outro, no santo, em Deus, em qualquer que seja. Tudo que acontece na nossa vida, qualquer coisa que seja, é uma ação nossa. Muita paz a todos. Gente, agora nós vamos passar para os momentos das perguntas, né? Não, só tem esse funcionando? Eu dou uma sorte esse negócio do microfone. Se alguém quiser fazer alguma colocação, perguntar alguma coisa para o Sérgio, bombardeá-lo, ele está aí, ó, à toda disposição. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ou ficou tudo bem esclarecido, bem explicado? O pessoal do domingo não gosta muito de falar, né? Tem domingo que eles ainda falam, mas tem domingo que não. Ninguém vai perguntar nada, falar nada, ficou bem bom. Então a palestra foi muito boa, né? Então, não, foi. Ficou tudo bem explicadinho, Sérgio. Então, obrigada, meu querido, muito obrigada. Bom, gente, então agora nós vamos passar, né, para o momento das nossas vibrações. Vamos dar bastante amor para o nosso próximo. Doar aquilo que nós temos de melhor, né, em nós, para todos aqueles que estejam precisando de auxílio, de proteção, quer encarnados, quer desencarnados. Então nós vamos agora levando o nosso pensamento a Deus, pedindo amparo para todos aqueles irmãos que se encontram em momentos difíceis, os que não têm um lar para morar, que estão morando nas ruas, aqueles nossos irmãos que estão privados de liberdade, em penitenciárias, presídios, cadeias públicas, que eles possam refletir sobre aquilo que fizeram e, cumprindo o seu tempo ali, possam sair melhores, refazidos, e seres humanos prontos para se reintegrarem na sociedade. Vamos vibrar por todos aqueles que estejam em hospitais, em casas de repouso, enfrentando dores físicas, presos a uma cama, a um leito de dor. Vamos vibrar também por todos os nossos irmãos que estão num asilo, esquecidos por seus familiares, que eles possam ser amparados, protegidos, e nunca esqueçam de que foram pessoas muito importantes e que, se estão ali, é por um breve espaço de tempo. Vibrar também por aquelas crianças que estão nos orfanatos, esperando por uma família completa, por pais, mães, irmãos, que eles possam, antes de completar 18 anos, ter a oportunidade bendita de serem escolhidos para serem filhos de alguém. Vamos vibrar por nossos entes queridos, pelos nossos amigos, pelas pessoas que estão no nosso ambiente de trabalho, que fazem parte da nossa equipe. Vibrar por todos os trabalhadores aqui da casa. Pedir licença para vibrar por nós mesmos. E deixar uma vibração especial para que a espiritualidade possa encaminhar para onde achar necessário. Agora, então, depois de termos doado aquilo que nós temos de melhor, vamos agradecendo a oportunidade bendita de estarmos aqui, por mais este aprendizado, que nós possamos colocar em prática tudo que o nosso irmão Sérgio proferiu, que nós possamos nos tornar pessoas mais saudáveis, mais equilibradas, e trilhando sempre pelo caminho do bem,
colocando em prática todos os aprendizados que o Evangelho nos traz. Vamos agradecer a equipe espiritual aqui presente mais uma vez e desejar a todos uma boa semana. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos passar para os passes.